Agora vamos voltar para Brasília também para falar de outro tema, porque a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje aquele pedido de urgência para o projeto que proíbe a cobrança pela bagagem de mão nos aviões. A gente comentou isso ontem aqui em tempo real, do grande absurdo que é cada vez mais as companhias aéreas fazerem essas cobranças sem dar o retorno num serviço de qualidade. A Vitória Bel tem mais detalhes agora desse projeto. Vitória, então tem muita chance de passar, né? Boa tarde, bem-vinda novamente. Boa tarde, Márcia, a todos novamente. Pois é, inclusive tem um apoio popular muito grande, por isso que esse projeto tem chance, sim, de ter a urgência aprovada hoje, de ser novamente pautado o mérito dele na semana que vem. Esse projeto que prevê, portanto, a garantia de que passageiros que voem em companhias nacionais ou estrangeiras, desde que eles estejam circulando no território brasileiro, partindo do território brasileiro, as companhias aéreas terão de garantir bagagem de mão gratuitamente para esses passageiros. O Hugo Motta resolveu pautar esse projeto, que é de autoria do deputado da Vitória. Esse projeto é lá de janeiro e o Hugo Motta resolveu pautar agora essa urgência, justamente depois que companhias aéreas começaram a fazer essa cobrança de alguns passageiros no momento do check-in. A gente também lembra que a Câmara dos Deputados chegou a aprovar lá em 2022 um projeto de lei que também previa o despacho de bagagens aéreas gratuitamente, mas isso acabou sendo vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro, e acabou que esse veto não foi derrubado, portanto, as bagagens despachadas seguem sendo cobradas. Márcio, eu aproveito também para destacar, além desse projeto que deve ter a urgência votada hoje e o mérito votado na semana que vem, eu aproveito para destacar as negociações entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os integrantes aqui, os parlamentares do Congresso Nacional, porque agora há pouco o ministro Fernando Haddad disse em entrevista à Globo News que ele vai enviar ainda hoje 2 projetos de lei que recuperam trechos daquela medida provisória que foi derrubada pela Câmara dos Deputados e previa a taxação de aplicações financeiras. A gente lembra que essa medida provisória podia gerar uma economia de uma arrecadação de até 20 bilhões de reais, uma economia de quase 15 bilhões de reais para o governo, e sem ela haveria um rombo fiscal no ano que vem. Haddad então disse que quer enviar um projeto de lei focado apenas nos cortes de despesas que estavam nessa medida provisória. A gente comentou aqui no tempo real que é, por exemplo, a inclusão do pé de meia no piso constitucional, uma restrição na distribuição do auxílio-doença do INSS e outro projeto de lei focado na arrecadação de receitas, que aí sim é uma tentativa de retomar aquele aumento da taxação das bets de 12% para 18%, além também da taxação de aplicações dos mais ricos, como LCI, LCA e também as distribuições de dividendos de empresas por meio do juros sobre capital próprio. Márcia, Bruno. Obrigada, Vitória Bel, pelas informações, e com esses últimos dados que a Vitória trouxe, vamos chamar os nossos comentaristas, a Priscila Silveira e o Diego Tavares. Começando pelo Diego, Haddad agora, Diego, está tentando colocar ali dinheiro para a conta fechar, né? Porque sim, sem a MP que eles queriam, acabou ali abrindo um rombo, então ele vai tentar, através dos novos projetos, fechar essa conta, colocar ali a taxação das bets, como a Vitória trouxe. Você acredita que há chance aí dessas propostas do Haddad serem acatadas pela Câmara? Olha, eu acho muito difícil, Márcia, como nós repercutimos há pouco quando falamos sobre a nomeação de Guilherme Boulos. No momento, a política do governo federal distanciou-se da política do Centrão, que é peça fundamental no parlamento para a aprovação dessas pautas mais espinhosas. E falar em aumento de arrecadação às vésperas do ano eleitoral, enfim, está mais do que provado que os deputados só estarão dispostos a discutir o arroxo sobre o contribuinte caso sejam muito bem recompensados por isso, caso venham mais emendas parlamentares, mais espaços no governo, e é algo que o contexto político do atual governo impedem nesse momento. Então, eu acho muito complicado o Haddad conseguir uma solução, até diante do volume de dinheiro que estava garantido pela MP do IOF, né? Cerca de 15 bilhões de reais a mais de arrecadação. É muita coisa. Talvez a questão da taxação das bets possa compensar uma pequena parcela disso, e ser uma pauta um pouco mais simples de ser aprovada
no Congresso Nacional. Outras medidas arrecadatórias eu acho muito complicado. Então, acho que passou da hora do governo olhar um pouquinho da porta para dentro da máquina pública e cogitar o corte de gastos, cogitar, de repente, a extinção de alguns ministérios que não produzem muito pelo país, cogitar a privatização de algumas empresas públicas, como é o caso dos Correios, por exemplo, que ano após ano acumulam um déficit gigante e acabam colaborando para o aprofundamento da nossa dívida pública. Quando o governo passar a dar o exemplo, passar a cortar da própria carne, aí talvez os parlamentares sintam-se um pouco mais dispostos a promover essas medidas que aumentam a arrecadação e o brasileiro não se sinta tão humilhado em pagar uma carga tão alta de impostos. Vamos também ouvir as análises da Priscila Silveira sobre esse assunto, economia, um assunto que é tão importante, que afeta a todos nós. E a gente vê, então, uma tentativa do governo, né, professora, em fazer uma ginástica para aumentar a arrecadação. Mas a gente lembra que o governo sempre arrecadou, sempre teve muito dinheiro. Agora, se fala também na falta de responsabilidade. Aparentemente, alguém estava contando com a água antes da chuva, né? Exatamente. Meus parabéns, Bruno. Muitas felicidades pelo seu aniversário. Já que nós estamos falando aqui de uma crise de governabilidade, a gente observa que houve um declínio, né? Que, na verdade, acentuou-se com essa votação do IOF. O governo teve uma perda significante, ou seja, significativa nessa questão do IOF, e isso acaba por reverberar aonde? Na questão da governança. Por quê? Ele tem aqui duas frentes paralelas. Uma é o corte de gastos que deve ser feito. A gente fala disso toda vez que vai se falar com relação a imposto, retirada, aprovação. A gente entende que, se não deixar de gastar, não adianta nenhum cenário matemático elevar, de alguma forma, a tributação. É lógico que elevar a tributação faz com que o governo perca ainda mais, né, o cenário ali de elevação com relação à população, porque ninguém, né, gosta cada vez mais de ter tributos sendo cobrados, principalmente das pessoas mas não só das pessoas que não conseguem pagar nem o mínimo da tributação. Nós somos um dos maiores países do mundo que tem cada vez mais taxações e não adianta. Se eu taxo, se eu coloco mais tributação, mas eu não corto o gasto, não tem, a matemática não fecha, Bruno. Entretanto, como eu falo aqui de duas paralelas, uma delas é o ministro Haddad tenta então, né, fazer ali um corte de 15 bilhões e lógico que quando ele fala de cortar 15 bilhões, de outro lado nós teremos evidentemente gastos sendo feitos e assim faz o governo, né? O governo atual ele tende a não cortar esse gasto, aumentar a tributação, lembrando que o cenário de 2026 se avizinha e cada vez que a gente tem uma pauta que não é populista, faz aí também com que eles batem, né? Eles batam e assoprem ao mesmo tempo com a população para que não se perca de alguma maneira os votos que se avizinham aí com a política de 2026, Bruno. Vamos ver o que vai acontecer, essa arrecadação se vai aumentar, se o governo vai conseguir tirar de algum lugar ou vai tirar do governo mesmo e não no bolso do povo, porque aí gera muita repercussão, ainda mais às vésperas de uma campanha eleitoral.